Hoje eu vou contar uma história real. Vocês podem estar olhando. Por que essa história está sendo no escuro? Porque a história passou o tempo inteiro no escuro. Eu precisava de um tratamento que, segundo uma pessoa falou que teria que ser um tratamento espiritual. Na época minha mãe me levou em uma pessoa que fazia esse tratamento, mas esse tratamento era um tratamento feito no escuro com espírito das trevas. Eu, sem opção e sem dinheiro, minha mãe me levou lá nesse lugar. Chegando nesse lugar, a pessoa olhou para mim e falou: tem esse quarto escuro. Você vai entrar nesse quarto escuro. Só tinha uma porta, não tinha janela. Ele acendeu a luz, tinha uma mesa e uma cadeira. Só, mais nada na sala. Não tinha mais nada. Não tinha imagem, não tinha nada além das paredes. Falou: você vai ter que entrar nesse quarto e ficar por 1 hora nesse quarto. Ou você cura ou você sai morto. Aí deu tremedeira. Mas minha mãe era muito religiosa e falou: não, meu filho vai entrar e vai sair curado, com as graças de Deus. Ele fez o ritual dele lá fora. Minutos depois, ele falou: chegou sua hora. Abriu a porta e mandou eu entrar e sentar na cadeira e ficar quieto lá. E falou para mim: aconteça o que acontecer, você não sai daí antes de 1 hora. Só depois de 1 hora que eu vou abrir a porta. Ou você sai curado ou você sai morto. Não tem outra opção. Você quer? Eu não tinha outra saída. Aceitei, morrendo de medo do que podia acontecer. Eu fiz uma pergunta para ele: nesse quarto, o que acontece? O que pode acontecer? Ele falou: pode acontecer de você ver um gato preto com os olhos esbugalados e representa que ele vem para cima de você para te morder, mas não. Ou o bode preto vai pular em cima da mesa e você vai ver o maior terror da sua vida. Mas uma coisa eu te digo: ele não toca em você. Tanto faz o gato preto como o bode preto não toca em você. Ele falou: se o gato preto aparecer, ele não é tão assombroso, mas o bode é o bode em pessoa. E eu, sem opção, entrei,
Minha mãe me falou: entra, com a fé de Deus, nada vai te acontecer e você vai sair desse lugar curado, com a fé de Deus. E eu entrei. Ele fechou a porta. Uma escuridão, você não enxergava nada. E eu olhava para tudo quanto é canto e não via nada. Nada acontecia. E o medo começou a tomar conta de mim. Eu olhava de um lado, olhava do outro. O medo cada vez apertava mais. Cada vez mais. De repente, deu um vento tão frio naquele ambiente, porque eu estava sentindo um calor tão grande, mas não era o calor, era o medo que eu estava. Um vento tão frio que quase me congelou. Os pelos do meu braço arrepiou tudo de medo. Aí veio o medo. De repente, veio aquele vento quente, que parecia que eu estava perto de um fogo. E foi embora. Eu olhava de um lado, olhava do outro, não via nada, e o medo começou a aumentar. E comecei cada vez com mais medo. E eu tinha uma sensação que alguém estava do meu lado, alguém estava olhando para mim. Uma sensação representava que alguém estava do meu lado, alguém estava olhando para mim. E eu tô lá, sentado, olho de um lado, olho do outro. E nada acontece. Olho de um lado, olho do outro e nada acontece. De repente, um gato aparece. Aquele gato preto, só olhando para mim, mas não fez nada. Eu só vi aquele barulho. De repente, o gato sumiu. Daí comecei a ver um barulho. E eu com muito medo. O bicho pulou em cima da mesa e pulava de um lado e pulava do outro. E aquele olho esbugalado em cima de mim. E eu morrendo de medo, eu fechava o olho e abria, o bicho estava olhando para mim. E o bicho fungava. E aquele terror, e eu ali não sabia o que fazer, não sabia rezar, não sabia fazer nada, mas a minha mãe estava lá fora, orando por mim, rezando por mim, e ela rezando, e só que tem que eu não sabia, eu estava ali, e eu apavorado, e a hora não passava, e o desespero aumentava, e aquele bicho representava que vinha até em cima de mim, e parecia que ia me atacar, e eu não sentia nada, e o bicho voltava e pulava, e ia de um lado, ia do outro, pulava nas paredes, pulava no teto, e eu só olhando. Daí você pergunta, como que você via no escuro? O olho do bicho era 2 bolas de fogo, assombroso, aquelas bolas de fogo, e aquele gemido, e aquele fedor de incenso que impregnava o ambiente. Eu quase sem ar naquele lugar, mas não era que eu estava sem ar, era que eu estava tão assustado que eu estava em pânico, e vai e volta, e aquele bicho lá, e aquele bicho roncava. Com isso, a hora foi se passando e eu vi a porta se abrir. Quando a porta se abriu,
Eu não conseguia sair da cadeira. Entraram lá dentro da sala, pegaram eu pelos braços, levaram lá para fora e colocaram eu sentado. Eu estava travado, não conseguia se mexer, meu corpo travou. E outra coisa, eu estava todinho molhado. Minha camisa estava tudo molhado, meu rosto escorria suor de tanto apavoramento. Essa foi a minha história.